Olá a todos. Nosso grupo ficou com o tema Direitos Humanos e o ensino da morfossintaxe. Aqui estão os componentes do nosso grupo: Claudiane, Gilmara, Jaqueline, Lucélia Santos, Najara Kênia. Bom, o nosso tema, ele vai fazer uma correlação, dos direitos humanos com o ensino e ainda trazendo para o tema atual, para o momento que nós estamos vivendo, que todos sabem, o Covid-19, nós vamos fazer essa correlação, desse tema. Direitos humanos, o ensino igualitário e o uso dos tempos verbais na escrita dos estudantes. Nós temos como objetivo mostrar como é possível, a partir dos direitos humanos, ensinar e aprender a morfossintaxe. Nós vamos explicar como se dará o processo do estudante, mediante uma variedade linguística dentro da comunidade que ele vive. Os direitos humanos, ele foi criado em 10/12, em 1948, depois pós-guerra, depois das barbáries que foram acometidos, a vários países, e as Nações Unidas, juntamente com outras organizações, fizeram os direitos humanos, trazendo, formas de combater algumas injustiças, algumas impunidades, que a população em si eram submetidas sem qualquer direito a se defender. E ele foi criado, em 10/12 de 1948 e foi publicado em 1949, De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são garantias de proteção das pessoas contra as ações ou falta de ações do governo que possam colocar em risco a dignidade humana, tendo como direitos básicos. Nós temos os direitos básicos. Esse direito, ele é cedido ao ser humano, não importa a classe social, a raça, nacionalidade, religião, gênero, opção sexual ou qualquer outra coisa, qualquer outra variante que possa atingir o ser humano. E nós temos como direitos a vida, a liberdade de expressão, a religião, a saúde, a educação e ao trabalho. Dentro desses direitos, nós não vamos falar sobre todos, nós vamos buscar o eixo, um tópico, a educação. Nós vamos enfatizar no nosso trabalho o direito à educação. E aqui nós temos uma imagem, que nos faz refletir se de fato a educação é para todos, se de fato todos têm acesso à educação, se é um direito básico, já diz o nome, básico, é algo que deveria ser acessível de todas as formas, pois imagina, nós paramos para imaginar, para analisar, se fosse um direito complexo, como é que não seria? Se o básico nem todos têm acesso, imagina se fosse dos direitos mais complexos. A história da educação no nosso país, teve os moldes a partir das necessidades da velha elite, que não queria perder o poder ou até se manter nele, pois a mesma não permitia que a população tivesse acesso à educação. Pois, como todos nós sabemos, que desde sempre quem tem estudo sai na frente. Isso não é de agora, é desde da história do mundo e da fundação do mundo, na verdade, A educação realmente é para todos. Vamos analisar essa pergunta. Como nós, futuros professores, essa questão não é tão fácil de ser respondida, mas podemos dizer que há mais pontos negativos do que positivos. Agora, então, com esse cenário que estamos vivenciando, a pandemia, então, esse direito ficou ainda mais evidente, Dados do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, nos mostra que no início do século XIX a população era de 75% da média nacional era analfabeta, devido à educação básica não ser prioridade. Este cenário, o Brasil era totalmente voltado para a agricultura. No século XX, houve um avanço significativo com os governos republicanos. Como sabemos, desde Getúlio Vargas até 1980, a taxa caiu para 17%.
E mesmo assim, no governo atual, algumas áreas da educação, como a ciência, a tecnologia, estão sendo deixadas de lado, que são áreas importantes. E nós possamos refletir e ver e analisar como futuros professores o que nós podemos estar fazendo para mudar, né, nesse cenário onde a educação ainda não se chega por completo e se chega, ainda chega de certa forma defasada, não por culpa nossa, de nós professores, mas sim dos que estão acima de nós, que nos dão o suporte, mas nós, futuros professores, podemos ser a diferença onde nós estivermos. Eu sou a Gilmara e eu irei estar dando continuidade ao tema. Bem, o artigo 205 da Constituição Federal nos diz que a educação é direito de todos. Primeiramente, o que é a Constituição Federal? A Constituição Federal, também conhecida como a Constituição Cidadã, ela marca o fim do autoritarismo militar. Ou seja, nós passamos por um longo período na ditadura militar, de 1964 a 1985, foram 21 anos de direitos, de repressão de direitos sociais. E ela representou, a Constituição Federal, representou um grande passo rumo à democratização do país após esse período. E ela dedica, então, boa parte dos seus artigos às questões sociais, problemas sociais que precisam ser resolvidos socialmente. Vamos ver o que ela diz no seu artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Educação e direitos humanos. Ora, dentro dos direitos humanos, nós temos a educação e dentro da educação nós temos uma figura de total importância, que é o professor. Professor, o qual tem um papel de mediador, de parceiro, aprendente, dialógico. E nesse cenário pelo qual nós estamos passando, a figura desse professor tem ocupado um papel de destaque, pois todas essas características aqui que mencionamos, elas se tornam cada vez mais necessárias e um pouco mais, porque o professor ele vem se reinventando em uma nova forma de ensinar, de partilhar conhecimentos, Nós sabemos que estamos tendo aí as aulas online, e os professores estão buscando formas alternativas para tornar essas aulas, essa transmissão de conhecimento acessível aos seus alunos, sem prejudicar a compreensão, sem prejudicar o domínio do assunto o qual o professor está transmitindo. Na língua portuguesa, nós vamos tratar do ensino da morfossintaxe. Sabemos que é um assunto dentro da nossa língua de total importância, porque através dela nós conseguimos, dominar, nós conseguimos tornar os seus alunos, do ponto de vista do professor, tornar os alunos cada vez mais capacitados na construção e produção de textos normativamente corretos. Porque o que é a morfossintaxe? Nada mais é do que a análise morfológica e sintática realizada simultaneamente. A análise morfológica diz respeito às 10 classes gramaticais e a análise sintática faz referência às funções desempenhadas por uma dada palavra, estando ela inserida no contexto oracional. Ora, nós sabemos que o uso correto da gramática, das classes gramaticais, que são, substantivos, adjetivos, verbos, e dentro do nosso trabalho, nós estamos utilizando como eixo o uso dos verbos, Como que esse aluno deve empregar corretamente os verbos dentro do seu cotidiano. Lá atrás foi citado no objetivo do nosso trabalho mostrar como é possível, mediante uma variedade linguística, no nosso caso o verbo, destacar o uso correto dos verbos dentro do seu contexto social. Nós temos um exemplo aqui
do uso incorreto do verbo. Obviamente, o verbo chegar, ele está conjugado de forma errada. Por exemplo, a que horas você quer que eu chegue? Isso é um erro comum no dia a dia dos alunos, no dia a dia até mesmo de nós professores, que é o falar incorretamente, né? Afinal, nós estamos inseridos dentro de um contexto social e muitas das vezes nosso contexto social é pessoas também não cultas, né, não iletradas, que falam errado, e muitas das vezes nosso costume também é falar errado. E mais ainda nos alunos, né, que ali não detêm total domínio ainda do emprego correto das classes gramaticais, né. Então, isso aqui é um exemplo muito claro e muito comum que é cometido diariamente. Aqui nós temos, então, o tempo verbal, os verbos conjugados corretamente. Hoje vou dormir mais cedo. Estou guardando meus materiais. Então, qual é a importância disso? O que isso tem a ver com os direitos humanos? O que tem a ver o falar corretamente, o emprego correto da morfossintaxe, o que tem a ver com os direitos humanos? Aí nós voltamos lá no início da Constituição Federal, que diz o quê? Que a educação visa o pleno desenvolvimento e o preparo da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ora, como é que um aluno que não teve acesso a uma educação de qualidade, por exemplo, um aluno que não teve acesso a materiais de qualidade, vai chegar no Enem, no vestibular, e redigir uma redação com o emprego correto das classes gramaticais, com o emprego correto dos verbos, sendo que esse aluno, ele foi grandemente prejudicado porque ele não teve uma educação de qualidade. E hoje, trazendo para o nosso dia a dia, né, para o nosso presente estado, né, atual pelo qual nós estamos passando, esse estado de pandemia, como é que um aluno um aluno da rede municipal, por exemplo, que desde o início da pandemia ainda está aguardando pelas aulas online, como é que este aluno vai competir no Enem, por exemplo, como é que ele vai competir com um aluno da rede estadual, da rede privada, se ele não teve um ensino de qualidade, da mesma forma que esse aluno da rede privada? Sabemos que até hoje nossos alunos da rede municipal estão aguardando pelo início das aulas online e mesmo que se inicie, eles irão passar por uma grande dificuldade, pois nós sabemos que muitos são extremamente carentes, não têm acesso a computador, a celular, a um tablet e muito menos à internet. Então, aqui que entra a parte dos direitos humanos. Será que a educação está sendo igual? Será que o direito à educação dessas crianças, desses jovens, está sendo assegurado neste momento? Está sendo garantido? Será que esse aluno lá na frente ele terá um êxito? Ele terá como competir de igual para igual com um aluno que teve uma educação de qualidade? Então, aí fica o nosso questionamento. Aqui fica a nossa abordagem dos direitos humanos dentro do ensino da morfossintaxe. Najara Kênia, vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Eu vou falar um pouco aqui da questão do maior desafio para alunos e professores, não só neste período, mas antes deste período que nós estamos vivendo também, né? Que no caso seria a desigualdade social, né? Tem sido o maior desafio dos alunos e professores durante essa pandemia. Eu queria voltar aqui um pouco na fala da nossa colega, onde ela fala no artigo 205 da Constituição Federal, que ela diz que a educação é um direito para todos. Porém, no Brasil, isso não é realidade, não é a nossa realidade. Nós temos diversas regiões no nosso país, onde, infelizmente, algumas regiões são muito afetadas por não ter as ferramentas necessárias para se ter realmente uma educação digna, uma educação de qualidade, né?
Ao ver isso, a gente já nota a questão dessas cidades mais desenvolvidas, né? Digamos, cidades do sul com essas cidades do nordeste, onde a educação ainda é muito, muito precária. A gente nota a questão até mesmo tanto para aluno quanto para professores, né? O professor da rede pública, federal ou estadual dessas cidades mais desenvolvidas, até a capacitação para eles, elas acontecem de formas mais rápidas, né? Com mais frequência. Até que chegue uma capacitação para um professor da zona rural, é uma grande dificuldade, né? Digamos lá que se tiver uma vez por ano, é muito, né? E isso agrava diretamente para o aluno, que o aluno não vai estar recebendo aquela educação da forma que deveria. Não porque o professor não queira, porque o professor não se esforce, mas o professor precisa também ser atendido, ser capacitado, né? Estar com livros didáticos novos, estar atualizado para fazer o seu trabalho de forma coerente. Nós temos aí as escolas particulares versus as escolas públicas, federais e estaduais, que estão todas paradas. Desde o início da pandemia, logo a escola particular, ela optou pelo ensino da aula remota, que é essa onde você tem as aulas via internet, né, via online. E então o aluno da escola particular, ele não está perdendo, ele continua. E o aluno da rede pública, ele está parado, ou seja, é um retrocesso, é um atraso. E a gente vê uma grande desigualdade, mesmo aqui na nossa cidade, na nossa realidade, uma cidade que é desenvolvida. Ainda não estamos nem perto do que o pessoal do sertão, os ribeirinhos, têm passado, né? Ainda há muitas dúvidas, não sabemos como que será esse ano letivo para as pessoas da rede pública, se eles irão conseguir alcançar o término desse ano letivo, não sabemos ainda. É uma realidade muito desigual, né? Nós vemos aí uma desigualdade tamanha, né? Infelizmente não é de hoje, porém hoje a nossa realidade está bem mais agravada. O professor, ele pode fazer pelo aluno aquilo que ele sempre faz, que é se reinventar. Eu tenho visto muitos relatos de professores que têm feito coisas extraordinárias, coisas de você não compreender tamanho amor pela profissão, pelo aluno, pela pessoa em si, né? Eu vi um relato de uma professora do Amazonas, região ribeirinha mesmo. Como ela viu que não tinha ferramentas suficiente para ajudar os alunos, ela pegou folhas e ela começou ali a escrever à mão todas as tarefinhas de todos os alunos dela. E ela foi de casa em casa, devidamente protegida, e entregou as tarefinhas para que eles pudessem estar fazendo em casa. Isso é uma forma de querer ver acontecer, de não se submeter àquela dificuldade, à paralisia, né? E assim tem sido várias professoras. Aqui mesmo na nossa cidade, algumas professoras de creche municipais, elas têm gravado vídeo nas suas casas, têm enviado via WhatsApp para as mães. Muitas professoras têm feito aquilo que está além da sua própria expectativa, eu acredito, né? Então tem sido algo em que a gente tem visto realmente o amor pela profissão, o amor florescer. Tem sido algo extraordinário. O aluno já passava, principalmente os alunos das regiões mais difíceis, eles já passavam por necessidades, por não ter um acesso à internet, a um computador, né, para fazer uma pesquisa. Então ele sempre fez uso daquilo que tem. A única ferramenta que muitas vezes nem chega até eles. Às vezes a professora faz uso do seu próprio livro para estar ali dialogando com aquelas crianças. Mas o livro didático, ele é sim uma grande ferramenta, principalmente para essas regiões onde a tecnologia ainda não é a ferramenta amiga, né? Ainda não é aquilo que os ajuda na sua caminhada.
Então, o livro ele tem sido o seu único ajudante, tanto para a professora quanto para o aluno, né? Devido a essa falta, realmente, de um grande recurso, porque nós que temos esse recurso, nós sabemos que ele é um grande recurso. Mas, infelizmente, essas regiões onde ainda não existe essa realidade, os livros didáticos têm sido algo que os leva realmente a um nível grandioso, onde eles viajam realmente nas ilustrações, nas palavras. É algo que realmente encanta a cada um deles e, sem dúvida nenhuma, é um grande aliado na educação. E para concluir, nós vamos falar aqui, relembrar o que nossas amigas já falaram, a questão de que todos temos direito, né, a melhor vida, a moradia, alimentação, saúde, que é um direito de todos. Isso é um direito que nós temos. E a educação é um direito importantíssimo que nós não podemos abrir mão. Temos que as nossas forças correr realmente atrás e fazer o possível e o impossível, porque, como a gente tem visto durante esse período de pandemia, professoras fazendo o impossível, algo que inacreditavelmente elas têm feito e tem dado certo e vai continuar dando certo, e a gente tem que lutar. Porque a educação ainda é a chave, ainda é, sim, é aquilo que nós temos de mais valoroso. E é algo que, nesse período mesmo, fica ainda mais evidente a nossa urgência por uma educação melhor, por um futuro melhor, e nós devemos estar realmente buscando isso, porque é um direito e ninguém nos toma e nós temos que lutar. Mesmo que em dificuldades como essas professoras de difíceis regiões, de regiões mais pobres, elas não cansam, nós também não vamos nos cansar, porque a educação é um processo, é desenvolvimento, não é preparação para a vida, mas a própria vida. E nós temos que buscar. É um direito, é nosso, é garantido.